E o pior de tudo é que às vezes aquele que nos afrontou é tratado pelo Senhor na nossa cara, e restaurado, e curado às vezes, como Malco. Imaginou o Pedro lá, cortou a orelha do cara que foi prender Jesus, Pedro, para com isso. E eu imagino, né, Jesus pega a orelha no chão, porque se cortou, aquele tudo, eu não sei, eu já estaria berrando, esperneando, cola a orelha, e Pedro ali diz, e o Senhor mais uma vez mostrando para aqueles homens que vieram lhe prender quem ele era, e mostrando para os seus discípulos quem ele era, e restaura fisicamente ali a orelha de Malco. Mas quantas vezes espiritualmente nós sofremos uma afronta e ficamos feridos, magoados, e o Senhor restaura a pessoa, mas a gente não aceita. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarrando-no, e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Amém. Irmãos, eu não sei se acontece só comigo, mas já aconteceu com vocês assim, de estar lendo as Escrituras, de estar lendo um trecho da Palavra de Deus, e aí de repente quando você bate o olho assim, você fala assim, não, mas isso aqui já estava aqui mesmo, nesse mesmo lugar, será que estava aqui? Porque eu já li tantas vezes e não tinha percebido essa frase, essa palavra, não tinha visto. Já aconteceu com vocês? Comigo acontece muitas vezes, eu estou lendo assim, eu digo, não, mas isso aqui não é possível. Às vezes eu pego até outra Bíblia para ver se, será que essa versão aqui está meio esquisita? Eu vou ver se, e está lá mesmo. Algumas vezes acontece isso comigo, eu digo, mas será que eu li com tamanha distração? Porque está tão evidente, está tão claro, como eu não percebi isso? E esse texto, aconteceu isso. Eu estava lendo, comecei a ler João, e aí vi o verso, vamos ler ali o verso 6, 5 e 6, né? Quando eles perguntam, Jesus, na verdade, vai e pergunta, quem é que vocês estão procurando? Ele se apresenta, ele toma a frente, ele não se esconde, ele não procura um lugar para ficar escondido, ele sabe o que está por acontecer, ele vai diante deles e pergunta, quem é que vocês estão procurando? E eles dizem, Jesus de Nazaré. E ele responde, sou eu, né? Ou eu sou, fica mais nos nossos ouvidos, a gente já tem um entendimento daquilo que Jesus disse, porque quando ele diz eu sou, ele está usando a expressão que Deus falou para Moisés lá, quando se revela na sarça ardente, que Moisés, mas qual é o Deus que eu vou dizer que me enviou? Ele diz, eu sou. E dá para pregar só sobre isso, mas Jesus usa essa expressão, eu sou eu, esse aí sou eu. Mas o que eu não tinha percebido é que quando Jesus diz isso, o que acontece com aqueles homens? Eles caem por terra. O texto diz que eles recuam, aí caem por terra. O Senhor, Jesus, quando revela ali o seu nome, a sua palavra, a sua glória aparece, e naquele lugar, naquele momento, em quando ele vai ser preso, ele deixa muito claro que ele vai ser preso se ele deixar-se ser preso. Porque ele só disse 2 palavras, sou eu. Eu já li isso tantas vezes, como é que eu não percebi isso? Fiquei com raiva de mim mesmo, puxa vida, que coisa tremenda essa pequena frase do Senhor, revelando aqueles que vinham o prendê-lo, mostrando a Judas, aos seus discípulos que estavam ali, que ele era de fato o Cristo, o Messias. Uma simples palavra, aqueles homens não podem resistir o poder e caem no chão. Sou eu. Mas Pedro, sempre empolgadinho, né? Talvez motivado, quando olhou aqueles homens caíram tudo no chão, agora chegou a hora. Puxou a espada, agora que é a nossa hora. Vamos derrubar. O Senhor abriu a boca, caiu todo mundo, assim, pegou a espada e já passou na orelha do Malco, arrancou a orelha, e nós lemos aí, você sabe o que aconteceu. Jesus o repreende, né, e diz, não, Pedro, não.
guarda a espada e cura, restaura a orelha de Malco e é então preso. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho antes de voltar para essa afirmação de Jesus, eu sou, lá na frente, nós vamos chegar nela de novo, mas que nós pensássemos um pouquinho nesse desembainhar de espada de Pedro. Esse desembainhar da espada de Pedro representa quando nós queremos agir no reino de Deus, quando nós queremos lutar as batalhas no reino de Deus com as nossas forças. Pedro julgou que puxando a espada e com a força dos seus braços, com a sua própria força, ele podia dar uma ajudinha talvez para Jesus ali, Jesus, agora vamos socorrer, vamos ajudar o nosso Senhor, porque o poder está aí e nós vamos. E ele então com as suas forças tinha prometido para o Senhor e eu acho que ele queria cumprir mesmo, estava pronto. E vai, então essa espada quando tiramos, quando nós não sabemos interpretar as coisas espirituais. Muitas vezes nós olhamos as coisas espirituais e nós não sabemos interpretá-las como espirituais e nós ficamos lutando com os nossos braços, com as nossas forças, como se estivéssemos puxando uma espada e indo para cima e querendo resolver, mas quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai ver que essa espada nas batalhas espirituais não tem muito sentido, não tem na verdade nenhuma utilidade. E há algumas coisas no texto que nos mostram essa batalha acontecendo e mostrando que essa espada não era útil, que a força do nosso braço não é útil. No verso 1 a gente lê, e é o primeiro aspecto dessa inutilidade do nosso braço, da nossa espada, é que ela não é útil para passar no vale de Cedron. Verso 1 diz, tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. O que é esse vale de Cedron? A gente pensa às vezes que a Bíblia cita os lugares por citar, mas a cultura judaica tem muitas nuances e os lugares sempre recebem nomes de acordo com a história que aconteceu ali. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso acontecendo várias vezes. Os nomes são dados aos lugares de acordo com histórias, com manifestação de Deus naquele lugar. Às vezes troca-se o nome. Então, quando você vê que Jesus passou no Vale de Cedron, isso ali não está ali por acaso, só para a gente se situar. Então, Jesus estava em algum lugar ali. Não, existe um porquê de estar ali. E que Vale do Cedron é esse? Que muitas vezes nós passamos por esse vale, como os discípulos passaram com Jesus pelo Vale de Cedron. Vale de Cedron, aí são duas palavras, vale, né, e Cedron, algumas traduções pode ser que está aí, ribeiro, né? A palavrinha que está aí, grega, ela pode ser interpretada também, traduzida como uma tempestade. Por isso ribeiro, ou na verdade a ideia é que é um canal, um ribeiro que, quando há chuva em abundância, ele é formado. Não é um rio que tem uma nascente e está passando por ali, mas um ribeiro que, quando chove ou quando há uma abundância de chuvas, ele é formado. Essa é uma das possíveis traduções, por isso está ribeiro. Mas também pode ser interpretado pela raiz hebraica como uma fenda que se abre, um abismo. Por isso o vale. E Cedron, ele pode ser traduzido, não é traduzido justamente porque é um nome que é até hoje conhecido, o lugar, mas se nós fôssemos traduzir Cedron, ele poderia ser traduzido por turvo ou escuro. Turvo ou escuro, ou então um lugar de pranto. Escurecer, um escurecer que leva a prantear. Essa é a raiz dessa palavra grega. Então nós poderíamos dizer que esse vale pelo qual Jesus está passando com os discípulos é o vale escuro, ou um abismo escuro. Um lugar escuro. E que traz pranto. Um vale de pranto, de choro, de angústia, e ele estava a caminho, e logo em seguida ele está no jardim, né, como algumas traduções aí falam no jardim, o olival, que é o jardim do Getsemane, onde de fato ele pranteia, mas ele passa por esse vale escuro. E os discípulos passam com ele, Pedro passa com ele.
E quando nós passamos, irmãos, nesse vale escuro da nossa vida, e nós passamos por lugares, por abismos escuros da nossa vida. Nós temos os abismos, nós temos momentos de pranto, de tempestade, de uma escuridão, não no sentido da luz de Cristo, mas escuridão da vida, onde nós estamos sem muito saber por onde tatear, as coisas estão difíceis, o choro vem, a tristeza, como quem passasse pelo vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte é um lugar que existe de fato lá em Israel, aonde de tão estreito e as montanhas se levantam por sobre ele, que a luz ali só é possível ser observada perto de meio-dia. Por isso o vale da sombra da morte. Um lugar extremamente perigoso. E quando o salmista está passando pelo vale da sombra da morte, o que ele diz? Que o Senhor está com ele. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A força do nosso braço, a espada, não serve para passar por esse obstáculo, não serve para passar pela aflição desse vale, não serve para socorrer-nos na hora do choro, na hora da tristeza, da dor, das lágrimas. A força do nosso braço é inútil. É o que Jesus está ensinando aqueles discípulos, é o que Jesus está nos ensinando, que muitas vezes nós passamos em vales escuros, às vezes no nosso casamento, às vezes na nossa família, com nossos filhos. Talvez um vale escuro de um pecado crônico que tem acompanhado você, tem envergonhado você, e você não consegue se livrar, e aquele vale permanece ali escuro na sua vida. Talvez uma revolta guardada no coração, que você não consegue se ver livre, uma aflição, uma mágoa, uma amargura, uma tristeza, talvez um sentimento que você nem entenda, uma dor, um luto, uma dúvida, uma ferida aberta, que te provoca angústia, tristeza, dor. E a gente começa a lutar. A gente quer lutar contra isso com o nosso braço. Como Pedro, a gente não sabe interpretar as coisas, e a gente puxa a espada, assim, deve ser assim, e a gente vai fazendo um esforço. E vai tropeçando e tropeçando, não entende. Assim como Jacó, a gente passa a noite inteira lutando contra o anjo do Senhor. Era só se render. Era só se render. Como já lutei, irmãos, tantas e tantas vezes nestes vales, e quantas vezes eu me pego ainda lutando com as minhas forças, com os meus braços, querendo lutar para suprir algumas expectativas, muitas vezes, para suprir o meu coração de algo, para afastar aquilo que está me afligindo. Mas é os meus braços, a minha força. Quem sabe você está hoje lutando com algumas coisas. Quem sabe você tem desembainhado a espada e está lutando contra o luto, a dor, a tristeza, o choro. Eu me lembro, às vezes, do meu pai, quando eu era criança, que ele me dava um puxão de orelha, e aí eu começava a chorar. Ele dizia: engole o choro. Que coisa difícil, né? É difícil segurar o choro, não é? Você lutar contra o choro, você está num lugar, às vezes a gente está mais sensível, né, irmãos? Tem alguns momentos assim que qualquer coisa me faz chorar. Eu não tenho TPM, mas às vezes parece. E aí você está num lugar assim, e aquilo te dá vontade de chorar, e pô, mas não tem ninguém chorando, por que eu estou tão emocionado? E aí você segura, consegue? Não consegue. Vem, e a lágrima desce. E a gente fica lutando ali, né? É assim que a gente tem agido nas vidas da gente, muitas vezes. Não percebe aquilo que é espiritual. E a gente, assim como Pedro, quer dar uma força para Jesus. Assim, eu vou dar uma ajudinha para Jesus aí, dar um socorro, pegar a espada aqui, porque talvez ele esteja precisando de mim. Precisa ser protegido. E a gente faz a mesma coisa. A gente quer ajudar Jesus. Mas esse vale de Cedron, ele lá no livro de Joel, no Antigo Testamento, ele também é chamado de vale de Josafá.
É o mesmo vale, o vale de Josafá. Significa o vale do julgamento. O vale onde Deus julgará. Na escatologia de Israel, esse vale, eles entendem que é onde o Cristo, na escatologia de Israel, o Cristo que para eles não veio, aonde o Cristo surgirá para a batalha final. Já veio, né? Já batalhou, já fez cair por terra, foi para a cruz, triunfou, e só foi ali que ele apareceu. Mas eles não conseguiram ver. É o lugar onde o Apocalipse diz que lá Gog e Magog serão reunidos para a batalha final, por Armagedon, o juízo final, mas também é o lugar de juízo das nossas consciências. É o lugar de juízo e onde Jesus ali estava começando também a julgar a consciência e trazendo a consciência dos seus discípulos esse julgamento, porque ele tinha alertado a Pedro e a todos os outros que Satanás havia os reivindicado para peneirá-los, mas que Jesus havia intercedido por eles. E ali naquela conversa, né, Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei. Até a morte estarei contigo. E em seguida, outra coisa que muitas vezes passa desapercebido quando a gente lê, todos os outros disseram a mesma coisa. Pedro ficou com a fama, mas todo mundo foi na onda de Pedro. Diz a texto que todos os outros disseram a mesma coisa. E aqui então, diante dessa afirmação de Pedro, Jesus fala: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Mas Pedro não dá muita bola para aquilo e sai. E você conhece a história, quando Pedro o nega, o galo canta, e os olhos de Pedro se cruzam com os olhos de Jesus, e Pedro sai dali triste, amargurado, com o coração machucado, ferido. A sua consciência naquela hora julgou e condenou Pedro. E ele sai. E eu fico pensando, o que se passou na cabeça de Pedro nessa hora, né? Que tipo de sentimento ele teve? Mas ele fugiu. Ele fugiu. Se escondeu. E depois disso, mesmo depois de ver o Cristo ressuscitado, porque ele já havia visto Cristo ressuscitado, ele viu o túmulo vazio, a palavra diz que ele creu, e depois Jesus já tinha aparecido para os 12, ele ainda assim não está tratado, não está com o coração curado, ele ainda está se sentindo condenado. O que ele vai fazer? Eu vou voltar para a minha vida, eu vou lutar com as minhas forças para abafar esse sentimento de amargura, de afastamento, e ele vai pescar, que era o que ele fazia. Vai pescar, está lá pescando. Quantas vezes nós também passamos por isso? Quem sabe você, ou certamente você já fez compromissos com o Senhor, promessas ao Senhor, e você não cumpriu. Quantas vezes o Senhor o chamou para algo e você disse: eu estou pronto, eu vou fazer, eu vou servir o Senhor de todo o meu coração. E quando hoje você olha para a sua vida, você se vê preso, amarrado, levando a vida do dia a dia, sem nenhuma expectativa do serviço e da glória de Deus refletido na sua vida. Porque quem sabe você está assim como Pedro, com essa consciência que te julgou e te condena. Quem sabe um pecado que te fez cair, e você hoje não se sente como Pedro mais digno de caminhar e de servir a Jesus nos moldes que Pedro imaginava que serviria. Porque a palavra diz que ele creu no Cristo ressurreto e ainda assim voltou a pescar. Mas Jesus aparece naquela praia, né? Jesus aparece naquela praia e diz: joga as redes do outro lado. E Jesus vai tratando do coração de Pedro. E depois de toda a noite eles terem pescado, vai repetindo aquela mesma história lá de trás. Então eles puxam a rede, e a rede vem com 153 grandes peixes. E Pedro,
Quando vê que a rede está cheia, se joga, não tem paciência de esperar e vai nadando, primeiro se veste, né? Vai nadando ao encontro de Jesus, mas ele está sentado diante de Jesus e ele não tem coragem de abrir a sua boca, de dar uma palavra. Eu fico imaginando, acho que ele não tinha coragem de olhar nos olhos de Jesus. A palavra não diz isso, mas ele não abriu a boca, isso a palavra diz, que ele estava lá bem quietinho. Mas eu imagino Pedro assim, olhando para o chão, assim, puxa, que vergonha. Que vergonha. Mas Jesus olhando para Pedro, Jesus começa a tratar de Pedro, dizendo, né, interpretando aquilo que Jesus diz, faz com que Pedro afirme que ama Jesus 3 vezes. Diz: Pedro, fui eu quem lutei por você. Pedro, fui eu quem salvei você, fui eu quem venci por você, e você vai apacentar as minhas ovelhas, eu vou guiar você, Pedro. Você continua sendo o servo que eu te chamei lá atrás. Não importa as lutas, eu conheço o coração, Pedro, e eu estou aqui, porque eu continuo querendo você como um servo, valioso para mim. E eu me lembro, de tantas vezes que passei por vales, e passei por julgamentos de minha consciência. Mas mais recente, me lembro, os irmãos, boa parte sabe, mas há 3 anos, quase 4 anos atrás, quando eu passei a estar pastoreando de maneira semi-integral aqui na igreja, porque eu ainda tinha uma empresa de representação comercial. E eu ainda atuava em alguma coisa ali. E o que aconteceu? Eu ganhei um grande calote, os amigos mais próximos sabem, de quase 4 meses de vendas. A empresa foi roubada e eu fui roubado junto, não recebi. E aí as despesas tinham sido feitas. Né, Alexandre? As despesas estavam lá. E aí a gente começa, e agora? E puxa daqui, tira dali, tira o filho do colégio particular, vai para o público, corta aqui, corta ali, remaneja, e as dívidas vão aumentando, porque é uma bola de neve, você não sabe o que faz, o desespero começa a bater, e digo, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sou descontrolado, eu não sou nenhum gastador, esbanjador, apertei o que dava, mas não tem mais jeito, mas eu lutei até onde deu, e aquilo oprimia o meu coração, e eu disse, Senhor, esse negócio de ser pastor, acho que não é para mim, o Senhor não deve estar me querendo na obra. Porque desmoronou a minha vida, em 2 anos. Em 2 anos foi tudo por água abaixo, e aquilo me afligia, me machucava, mas eu lutava com todas as minhas forças para sair daquele buraco. E quanto mais eu lutava, mais eu caía. E orando, falei, Senhor. Um dia eu e a Alessandra voltando de um culto de noite. A gente lá em Itapema, morava ainda em Itapema. E eu não lembro, não, acho que era daqui que nós, você não vai saber qual é a história, né? Mas acho que nós estávamos voltando daqui, eu não sei porque a gente foi em Meia Praia, porque eu não moro em Meia Praia. E a gente não morava, e nem moro. Paramos num sinal e vimos um senhorzinho, idoso, com a barba grande, e ele pedindo esmolas ali no carro, com a mãozinha assim, não falava nada. E tanto eu quanto a Alessandra, quando vimos, ele tinha os olhos, né, cheio de lágrimas. Quando nós vimos aquilo no mesmo instante, bateu no meu coração e no coração dela. Assim, puxa vida, estava chovendo, frio, e aquilo mexeu com a gente não tinha dinheiro. A gente deu a volta, parou num posto, e a gente comprou o que deu, um cartão, um sanduíche, nem lembro, eu sei que era um sanduíche, mais alguma coisa, um suco, né? E a gente fez a volta e foi no mesmo sinal, e ele continuava lá. E aí eu abri o vidro, entreguei para ele. Eu nunca tinha visto aquele senhor. Ele pegou aquele lanche, olhou para mim e disse, obrigado, pastor.
Eu olhei para a Alessandra e falei assim, tu ouviu isso? Ela com os olhos arregalados, eu ouvi. E a gente saí meio desnorteado, dei a volta na quadra, assim, vamos lá ver se ele está lá, eu quero conversar com ele. Mas ele não estava mais lá. Tinha sumido. Não sei. Mas ali eu vi o Senhor Jesus falando comigo, larga essa espada, filho. Chega de lutar com as tuas forças, chega de achar que você pode, que você dá conta, que é você que vai conseguir. Larga e deixa eu resolver as coisas por você. E ali eu larguei a espada. E o Senhor então tem lutado e tem resolvido todas as coisas. E eu posso dizer e agradecer ao Senhor, porque obviamente Ele é fiel. Mas eu consegui ver o Senhor assim como falou com Pedro, falou comigo. Quem sabe hoje o Senhor não está falando com você. Larga a espada. Chega de lutar com as tuas forças, de achar que pode, que consegue. Chega de achar que é autossuficiente, que você dá conta. Porque você não dá conta. Nenhum de nós dá conta de nada. Se o Senhor não nos socorrer, não seremos nós que vamos conseguir vencer as nossas próprias batalhas. Porque Ele venceu não só as lutas dele, mas venceu as nossas. Mas o texto continua, e eles não só passaram pelo Vale do Cedron, como eles entraram no olival, ou no jardim, o jardim do Getsemane. E Getsemane, por que olival? Dá até que eu confuso aí. Por que um chama olival, o outro jardim do Getsemane? Porque Getsemane significa prensa de azeite. De fato, era um jardim, mas onde havia ali uma prensa de azeite, ou existiu alguma prensa. É o lugar onde o Senhor te espreme. É o lugar onde há uma prensa, uma provação acontece ali, onde o Senhor espremeu a Cristo. Foi ali naquele jardim que ele entrou e foi pressionado como uma prensa de oliva. E ele foi de fato pressionado ali, esmagado naquele lugar. E creio que ele foi esmagado muito mais ali, até mesmo do que fisicamente lá na cruz. Porque ali é que ele começou a clamar ao Pai, e o texto diz que ele ora, e a sua alma estava profundamente atribulada. O texto diz que ele clama e pede ajuda dos seus discípulos. Orem comigo, minha alma está triste até a morte. E ele vai, você conhece, ele vai orar até o Pai, e o seu suor transforma-se em, são como o seu suor, ele sua sangue. Mas a palavra de Deus diz que ele orou a quem o podia atender, e foi atendido, diz lá em Hebreus. Tanto foi atendido, irmãos, que o texto diz que os anjos vieram servi-lo. Naquele lugar. Vieram servi-lo, pastor, porque era Jesus, era o Cristo. Não, vieram servi-lo porque era um homem que estava ali, um homem sim, filho de Deus, mas um homem clamando ao Pai de todo o coração, sem se colocar como alguém incapaz, mas que expressou ali diante de Deus a sua fraqueza como homem. Porque diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas a tua vontade, não a minha. E o Pai o ouviu, o atendeu e o socorreu, não afastando o cálice, mas o fazendo suportar tudo aquilo que ele passou. Mas ele clamou. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que creem no Senhor Jesus. Vamos, a gente perde, porque a gente não lê e não crê. Os anjos vieram servir Jesus porque ele cria. Assim como os anjos estão ao serviço da igreja, nosso serviço, não como escravos que a gente manda e ele obedece, como ministradores de Deus sobre nós, mas que nos servem, nos socorrem, nos atendem nos momentos de luta, de estresse, de pressão. Talvez você esteja passando por esse momento de estresse, onde as coisas parecem que vão explodir, e você está tentando segurar a onda aí também.
Quero dizer para você, Jesus não fez isso que você está fazendo. Ele chegou diante do Pai e disse: Pai, está pesado isso aí, está difícil. Me socorre. E ele não só chegou diante do Pai, mas chegou diante dos seus irmãos, os discípulos, e falou: vigiem comigo, porque está difícil. Mas a gente acha que não precisa dos irmãos. Jesus precisava deles, mas nós não. A gente fica segurando tudo, guardando tudo, não confessa, não pede ajuda, não pede socorro, até que o estresse, e a gente usa muito essa palavra estresse. O que é estresse? Estresse é uma palavra que vem da física. Existe, quando se estuda física, existe um chamado ponto de estresse de todo o material, onde você vai envergando, há vários exemplos que possa dar, mas quando você enverga, exerce uma força e ele vai se dobrando até o momento onde atinge o ponto de estresse e ele se quebra. O estresse é aquele ponto limite, chamada tensão de estresse. Algumas coisas têm uma tensão de estresse que é maior, você pode dobrar bastante, e outra você dobra um pouquinho e já racha, quebra. E às vezes nós estamos lá tentando segurar a ponto de quebrar, mas não pedimos ajuda, não pedimos socorro, não nos apresentamos diante do nosso sumo sacerdote, como diz a palavra, que pode nos socorrer, porque conhece as nossas aflições, passou por cada uma delas. Chega de bancar o valentão, o forte, o capaz. Chega de se achar, andar empinadinho. Eu aguento o tranco, as coisas vêm, mas eu seguro, mato no peito. Só máscara. Lá dentro você está sendo esmagado. E quando você for esmagado, ou vai sair óleo, se você entregar-se e parar de lutar com as tuas forças, o Senhor vai tirar de você o óleo, que vai abençoar outras pessoas, vai tirar a unção da sua vida. Assim como Moisés, com o peso de todo o povo sobre ele, Jetro chega e diz: Moisés, tu está maluco, Moisés? Divide aí, chama 70 e dá o conselho. E aquela unção que estava sobre Moisés foi derramada sobre aqueles 70 homens. Mas se você ficar lutando sozinho, quando você for esmagado, vai sair sangue, vai sair ferida, dor e mais dor. Porque a espada não serve para vencer as pressões dessa vida. A gente precisa lutar com as armas espirituais, com a oração, com a fé, com a entrega, como Jacó se entregou. Mas por fim, irmãos, nós precisamos também entender que a espada, as nossas forças, não servem para derrotar os nossos inimigos, sejam eles quais forem. Lá em Zacarias, capítulo 4, 6, vai dizer, uma palavra muito conhecida, né? Mas diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, Zacarias 4, 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por violência. O próprio Jesus, na passagem paralela lá de Mateus 26, essa passagem que narra os mesmos acontecimentos, ele diz a Pedro, quando ele puxa a espada, ele diz: Pedro, aquele que empunha a espada, pela espada morrerá. A espada não vai servir, tu vai morrer pela espada. Aquele que empunha a espada terá como recurso somente a espada, e receberá em troca a espada. Se você usa forças humanas, as forças que vão contra você, humanas e espirituais, vão destruir você, porque a espada não serve. Mas é difícil largar a espada, porque ela dá uma falsa sensação de segurança. Está sob meu domínio, meu controle. Ela dá essa sensação e a gente acha que é possível. Eu lembro do pastor Pascoal Piragini, já contei aqui essa experiência, mas vou contar de novo, não tem problema.
que quando eu ainda era membro seminarista lá da igreja PIB de Curitiba, um irmão lá da igreja, ele fez uma carta muito ofensiva contra o pastor Pascoal. Tinha a ver com a construção, nem lembro direito, com a construção lá, mas até com a questão da obesidade dele, e agora ele não é mais tão obeso, né? Ele é só menos obeso. Ele fez cirurgia de redução de estômago, mas uma carta muito ofensiva, e ele saiu distribuindo na igreja. Aquilo causou uma revolta muito grande na igreja, e ele era membro da igreja, declaradamente afrontando. E então, numa reunião, né, do colegiado lá, eu não fazia parte do colegiado, eu era um seminarista, mas algumas reuniões eles chamavam, né, alguns seminaristas para estarem junto, para aprender alguma coisa, né? Eu estava lá, estagiário, sentadinho, e eu esperando, assim, arrebentar esse cara aí, né? Vamos excluir ele, vamos... Mas eu bem quieto, né? Estagiário, mas não era burro. Eu abri a boca, fiquei quieto, se deixa ver o que eles vão resolver aí. E aí começaram a falar sobre esse assunto. E aí o pastor de jovens, jovem, né? E ele começa, pastor, nós temos que levar isso para a assembleia, disciplinar, excluir, tem que fazer isso, e o outro, é isso mesmo, e todo mundo, é isso mesmo, tem que disciplinar esse cara com um exemplo. E o pastor Pascoal, não. Mas como, pastor? Tu não vai fazer nada? Não, mas eu estou fazendo, calma. Ainda não estou com a decisão, não estou com paz no coração de fazer nada. Ah, mas o que é isso? Fazer muita passividade, tem que fazer alguma coisa. Eles dizem, eu não vou fazer nada ainda, não tenho paz no coração. Mas como vai ficar sem fazer nada? Mas eu estou fazendo alguma coisa. O que está fazendo? Eu estou orando. Aí, né? As orelhas do burro, né? E eu, ainda bem que eu fiquei quieto. Diz que até o burro calado passa por esperto, né? Que aí eu só fico, tudo bem. Passei por esperto. Mas lá dentro eu estava assim, não, tá doido, ficar quieto. Mas esse é o nosso sentimento. Diante, muitas vezes, de uma afronta, a gente quer devolver com afronta. A gente quer reagir com as mesmas armas. E aí nós vamos ser abatidos pelas mesmas armas, pela espada. Se aquele que nos afronta, nós devolvemos com afronta, o que vem mais afronta? E como diz o ditado, quem pode mais, chora menos. Isso que Jesus está dizendo. E a gente fica nessa luta. E o pior de tudo é que às vezes aquele que nos afrontou é tratado pelo Senhor na nossa cara. E restaurado. E curado às vezes, como Malco. Imaginou o Pedro lá, cortou a orelha do cara que foi prender Jesus, Pedro, para com isso. E eu imagino, né, Jesus pega a orelha no chão, porque se cortou. Aquele tudo, eu não sei, eu já estaria berrando, esperneando. Cola a orelha. E Pedro ali diz, e o Senhor mais uma vez mostrando para aqueles homens que vieram lhe prender quem ele era. Quem ele era. E mostrando para os seus discípulos quem ele era. E restaura fisicamente ali a orelha de Malco. Mas quantas vezes espiritualmente nós sofremos uma afronta e ficamos feridos, magoados, e o Senhor restaura a pessoa, mas a gente não aceita. Mas o Senhor ali estava mostrando que vivia o que pregava. Em nenhum momento deixou de ensinar, porque Ele disse no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se te tirar a capa, dê a túnica, se te bater de um lado da face, ofereça o outro. E Jesus está fazendo isso. Que difícil, né, irmãos? Difícil. Mas o pior disso tudo é que quando nós lutamos contra a nossa força, assim como Pedro, nós podemos ser achados, irmãos, e aí é algo muito sério. Nós podemos ser encontrados como quem luta contra os propósitos de Deus. E então nós passamos a lutar contra Deus. Porque o que Jesus disse para Pedro, guarde a espada, Pedro. Acaso não haverei eu de beber o cálice que meu Pai me deu?
Acaso não haverei eu de cumprir o propósito que o Pai me deu? Você quer lutar contra o propósito do Pai para mim, Pedro? Assim como lá naquele dia que Pedro afirmou: tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus falou: mas eu vou ser morto, vou ser entregue na mão dos homens. E Pedro chama: não, Jesus, isso aí não vai acontecer. E Jesus disse: está contra os propósitos de Deus, aparta-te de mim, Satanás. E Pedro não absorveu aquela lição, como muitas vezes nós não absorvemos. E aqui Pedro de novo lutando contra o propósito de Deus na vida de Cristo e na sua própria vida. E às vezes quando nós estamos lutando com as nossas forças contra pessoas ou circunstâncias, nós estamos lutando contra o propósito de Deus, e o Senhor está dizendo: abra mão, perdoe, sofra o dano, conforme o Espírito lhe diz. Mas a gente fica ali: não posso, e o Senhor está curando na sua frente, mas a gente não consegue. Fica guardando. Eu fico imaginando, você pode imaginar se Pedro soubesse antecipadamente, se ele pudesse saber e ver o Cristo ressuscitado, naquela hora antes de desembainhar a espada. Se ele pudesse saber aquilo que ele mesmo escreve depois, na sua primeira carta, que Jesus vai ao Hades, ele escreve isso. Se ele pudesse saber antes que ele vai ao Hades e prega aos espíritos em prisão, para os demônios todos, ele chega lá e prega, anuncia: me mataram, porém ressuscitarei, vocês estão tudo. Anuncia a sua glória lá para os espíritos em prisão. Pedro, um dia, o Espírito revela isso. Como foi, não sei se foi em visão, ele não conta, né? Mas ele diz que Jesus foi lá. Se ele conseguisse ver antecipadamente as promessas sendo cumpridas, quando o Senhor diz lá na cruz: está consumado. Cada uma das promessas sendo cumpridas, se ele pudesse ver isso. Mas por que ele não podia ver? Porque precisava ser pela fé. Assim como nós. Muitas vezes estamos lutando contra o propósito de Deus para a nossa vida. Com as nossas forças, lutando contra Deus. Porque não conseguimos enxergar lá na frente aquilo que já está cumprido, aquilo que já está feito. A gente não enxerga, então a gente se enche de pavor, de medo, e aí a gente se arma e luta. Mas nessa noite, o que o Espírito do Senhor veio nos dizer é que hoje é um dia de nós largarmos as armas, de nós soltarmos as espadas que nós temos carregado. Que hoje é um dia de a gente olhar para o nosso cedron, para o nosso choro, para a nossa dor, para as nossas angústias, para o nosso pecado que nos atormenta, para a nossa consciência, quem sabe nos acusa. É um dia que o Senhor está dizendo: larga as armas, porque eu estou contigo, assim como Ele estava com os discípulos passando pelo Vale do Cedron. Ele está dizendo: eu estou passando com você, deixe eu te guiar. Hoje é o dia que o Espírito do Senhor está dizendo para nós: você está sendo provado, mas deixa eu tirar o óleo da tua vida. Renda-se, peça socorro, deixa os irmãos te socorrerem, deixa os anjos te servirem, te abençoarem, te consolarem, assim como consolaram Cristo. Deixe que os inimigos não são problema seu, são problema do Senhor. Teu papel é orar por eles, abençoá-los. E o Senhor é quem vai tratar com eles, seja restaurando, seja condenando, é problema do Senhor. Tenho plena convicção no meu espírito de que o Senhor falou com muitos corações nessa noite. Mas você pode ouvir estas palavras e continuar e sair daqui ainda armado. Mas você pode sair daqui restaurado, ouvindo
a voz do Senhor passeando pela praia, ressurreto, chamando pelo teu nome, dizendo: deixa isso, vem para cá. Eu salvei você. Eu chamei você. Aquele dia, Pedro, eu chamei você lá também, numa praia. E eu quero conduzir você e continuar conduzindo você. Então, somente se rende. Se rende ao meu propósito para a tua vida. Hoje é um tempo de você se render. Você se entregar ao propósito do Senhor. E largar as armas. Se não for para te servir, quem sou eu?